Olá, vamos para mais uma aula de Geografia do 6º ano e hoje a gente vai falar do tempo atmosférico e o clima. Nós vamos entender o que é tempo e o que é clima. Eles têm significados diferentes. Assim, no dia a dia, muitas vezes empregamos a palavra tempo e clima como sinônimos, mas eles têm significados bem diferentes. Ou seja, a gente tem que analisar o clima. O que é o clima? É uma condição atmosférica. Mas o que é condição atmosférica? Aqui, onde a gente está, o nosso ar, certo? Ele tem uma estrutura em que tem uma temperatura e tem uma quantidade de umidade, de água, tá? Então, isso se chama condição atmosférica. Então, hoje no dia 27 de setembro, em pleno domingo, hoje o clima está chuvoso. Clima não, hoje o tempo está chuvoso. Porque o tempo é essa estruturação atmosférica do dia. Hoje o tempo está chuvoso e quente, ou seja, a sua temperatura está quente, mas ele tem muita umidade, tanta umidade que está chuvoso. Agora, o clima é uma condição atmosférica no decorrer de um tempo, ou seja, para a gente caracterizar, dizer que tal lugar ele é de tal clima, precisa de no mínimo 30 anos. Porque um verão ou um inverno, eles podem ser quente demais ou frio demais em um determinado ano. Não significa que aquela localidade ela seja predominantemente fria ou predominantemente quente. Por questões inúmeras da natureza, aquele ano o verão foi mais quente e o inverno foi mais frio, tá? Mas ao seu percurso de tempo, de anos, a gente pode caracterizar que aquele clima é predominantemente polar ou aquele clima é predominantemente equatorial, quente. Tá? Então, o clima é a condição atmosférica no nosso ar em que a gente convive. O clima é a estrutura atmosférica ao longo de muito tempo, no mínimo 30 anos, ou seja, é uma condição, tá, do decorrer do tempo. Com estudos, sabemos que nós moramos aqui no sul de Santa Catarina, o clima é temperado, com invernos frios e verões quentes, primavera e outono intermediário, ou seja, a gente tem as 4 estações do ano bem distribuídas, e as 4 chovem e as 4 têm climas bons, sem chuva, tá? Então, digamos que a gente mora num lugar privilegiado, mas existem lugares em que o clima é sempre quente, nos trópicos, ali no Nordeste, por exemplo, tá? Ou sempre frio, como no Alasca, no Canadá, que fica perto dos polos, da Sibéria, tá? Lá não vai ter um calorzão pra gente ir na praia. Então, o clima é uma característica ao longo do tempo. E o tempo é a situação atual. Tá, esse final de semana, um exemplo, eu quero ir para Florianópolis. Que roupa eu vou botar na minha mochila para ir para Florianópolis? Vou verificar qual vai ser a previsão do tempo naqueles dias, sábado e domingo, como vai estar o tempo, ou seja, o ar vai estar quente, vai estar frio, a umidade, vai ter muita umidade, pouca umidade, tá? Se alguém perguntar para vocês qual é o clima da cidade de vocês, vocês vão ter que dizer se ela é sempre assim, desde quando vocês nasceram, que vocês conhecem,
verões e invernos bem distribuídos? O verão é mais chuvoso? Ou o inverno? Vocês vão falar, então, como é a característica ao longo do tempo de vocês, tá? Agora, o tempo, se perguntar, vamos ligar para vocês. Como é que tá o tempo hoje? No caso, perguntando para mim, prof de geografia, como é que tá o tempo hoje? Olhando para a janela, está quente e chuvoso. Então, eu quero que vocês entendam. Então, tempo e clima, suas características diferentes, certo? Daí a gente vai para o ar. Se o tempo e o clima é a caracterização do ar ao nosso redor com a sua umidade, o que são massas de ar? Massas de ar não deixam de ser ar em movimento, ou seja, vento, ar em movimento. Mas por que tem lugares em que o vento é estático, o ar é estático, e tem lugares que há vento? Por que tem dias que tem vento e outros dias que não tem vento? Então, as massas de ar, as mudanças do tempo atmosféricos em determinado lugar estão relacionadas a vários fatores, em especial o movimento das massas de ar, ou seja, o ar em movimento. Massas de ar são grandes porções de ar que adquirem as características de temperatura e umidade nas áreas onde se originam, ou seja, temperatura, que a gente já tinha falado, se vai estar quente ou se vai estar frio, né? E a umidade, a quantidade de água naquele local, das áreas onde se originam, ou seja, um exemplo, lá no Polo Sul, né, na Antártica, que é frio, é gelo, vai ficar por um determinado tempo, horas, dias, a massa de ar, o ar, ali estagnado, sem o movimento. Vai acontecer uma ação, que eu já vou explicar para vocês, este ar vai se movimentar, e aquele tempo que ele ficou ali, ele pegou as características daquele local. Ou seja, se ele ficou num lugar frio, muito frio, essa massa de ar vai ser fria. E se esse lugar tinha umidade, ela também vai ser úmida. Então, vai ocorrer o quê? Que de vez em quando passa na TV, quando a Maju fala no Jornal Nacional. Está vindo uma corrente, uma massa de ar fria e úmida. Ou seja, aquele ar que estava no Polo Sul, na Antártica, se movimentou em direção ao Brasil e ela é fria e úmida. Tá? Então, as massas de ar são o ar em movimento. Mas como eu já tinha, vamos voltar. Por que o ar às vezes fica estático nesse período para pegar essas características e transformar em massa de ar? Em um determinado momento, essa massa de ar vai se movimentar. Aí é outra característica do clima que a gente vai estudar mais adiante, mas a prof vai dar uma introdução. Isso significa a pressão atmosférica. O ar, ele sofre pressão. Assim, um exemplo, se vocês pegarem um copo d'água e botar uma tampinha de caneta, uma bolinha de borracha, ela vai afundar ou vai ficar submersa, porque a água tem pressão. Se alguma coisa até pesada, vai descer, mas a maioria das coisas, assim, uma boia, fica boiando. Daí o que a prof quer dizer, eu não sou professora de ciências, mas estou tentando explicar para vocês que a pressão atmosférica significa que quanto o ar mais baixo, ou seja, aqui no chão da gente, onde a gente está pisando, o ar mais baixo, ele tem uma pressão. Quanto o ar quando fica mais alto o ar, ele é mais leve, tá? Então, quando ele está em alta pressão, ele vai se espalhar, ou seja, quando ele está leve, ele vai se espalhar. Quando ele está com baixa pressão, ele vai se concentrar, tá? Ou seja, baixa pressão aqui, onde no solo ele vai se concentrar, mas para fora ele vai se espalhar. Mas por que ele faz isso? A natureza, ela tende a se equilibrar. Então, onde está alto, ela vai tentar colocar baixo, e onde está baixo, ela vai tentar colocar alto. Aí é que existe o movimento do ar.
uns tentando subir, outros tentando levantar, e este movimento vai causar os ventos. É outro fator mais adiante que a gente vai ver sobre os ciclones, os furacões, mas é mais adiante. Então, a massa de ar é o ar em determinado local, por um determinado tempo, ele vai pegar aquelas características. E com esse equilíbrio da natureza das pressões altas e baixas, que vamos ver mais adiante os detalhes, tá? Ele vai se movimentar, e esse movimento vai levar estas características atmosféricas para outros lugares. Assim, ó, lá na zona tropical, na linha do Equador, vai ficar aquela massa de ar, aquele tempo lá, naquele calor, naquela umidade. Vai haver esse equilibramento da natureza, esta pressão, e este ar quente, úmido, que vai vir lá dos trópicos, lá da linha do Equador, vai, junto com a maritimidade que fica no mar, vai entrar tudo aquilo para o nosso continente, vai chegar até a gente. Ai, que dia quente, úmido, tá entendendo? E quando esses climas vêm, aquele lá que a prof já falou, do Polo Norte, Polo Sul, frio, e aquele outro quente, quando se encontram, é as famosas tempestades, que a gente vai ver mais adiante. Então, meus amores, aqui embaixo tem as 3 atividades. Qual é a diferença entre clima e tempo atmosférico, tá? E aqui vai ter um mapa explicando, ó, as massas de ar, ó, as massas de ar que vem ali, ó, polar atlântica, ó, que vem do Antártica, como eu falei, aquelas frias. Essa aqui, ó, equatorial atlântica, que vem da linha do Equador quente. Daí temos outras, tá? Vocês vão analisar estes mapas e responder estas questões. Qual é a massa de ar frio atuante no Brasil? Qual é a principal diferença entre as massas equatorial e tropical? Tá bom? Qualquer coisa, só entre em contato com a prof.